Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas Narrativas de de Brasis. Sociedade trágica, sociedade cômica, sociedade tragicômica, sociedade brasileira. Vários convidados falaram sobre o Brasil como essa potência criativa, resiliente, que consegue criar arte nas piores condições materiais. O Estado precisa ser conquistado, o Estado precisa estar a serviço da população, dos cidadãos, e não do sistema, e não do mundo financeiro, e não do capital. Mas a gente quer fazer isso através da lógica do humor. E o humor não como válvula de escape, é um humor como potência, um humor como linguagem, reconhecendo que essa sociedade ela é tragicômica. Mas o que de fato é o Estado? Historicamente, quais as violências perpetradas pelo Estado? O Estado está proporcionando o bem comum, a sua finalidade? Então é para rir e para chorar também. Vamos ouvir os poetas. Não é sobre afirmar um imaginário tropical que dá de costas às problemáticas humanas brasileiras, que seguem sendo chagas abertas no país, para afirmar hipersentimentalmente uma tropicalidade difusa. É a tropicalidade nua, com seu contraste coexistente e, por vezes, horrendo, de humanidades e desumanidades. Então, a gente hoje vive um momento em que o governo se apropriou de várias imagens brasileiras e diz assim, cara, o que eu estou fazendo num país que odeia tudo que eu amo? Então, assim, falar do neoliberalismo é fundamental, porque a gente fala do fascismo como se o fascismo fosse um ódio puro, gratuito, desgarrado do sistema econômico, desgarrado da desigualdade social, como se fosse, resumindo o fascismo ao crime de ódio, ao xingamento, às fake news, mas tudo isso está amarrado num interesse muito mais concreto, num interesse que vem de antes, que é essa lógica econômica, que é essa lógica do capitalismo, essa lógica da acumulação de renda. Nós estamos em queda livre, boa parte dos brasileiros não tem o que comer, vai ter que reeditar a ajuda emergencial, porque sem ela muita gente vai morrer de fome. Então eu vejo momentos de agravamento da crise social, política, cultural do país. Como que a gente sabe que isso é implícito ao sistema capitalista, a gente sabe que meritocracia não existe, não basta você se esforçar, não basta você correr atrás. O sistema ele é feito para sabotar as pessoas, para acabar com sonhos, para diminuir perspectivas. A gente sabe disso. A esquerda sempre se divide e a gente precisa conseguir discutir qual é o projeto nacional de esquerda. Como é que se faz? Então é pensar como a gente acessa determinados espaços internos das pessoas, provocando esse riso como um disparador de reflexões, de sensações, e que esse riso possa, enfim, provocar a médio prazo, enfim, essa continuidade, disparadores mesmo dessas questões importantes. Olha, eu acho que a revolução será engraçada ou ela não será. O humor ele é um laço que você faz entre você e quem ouve. Ele é o maior criador de relações, o maior catalisador social que existe. Isso transposto para a política, eu acho que é a mesma coisa. Você cria um vínculo com o eleitor muito grande quando você tem uma piada interna com ele, quando você faz ele rir, sabe? E para mim, assim, ir para um lado mais lúdico fica mais fácil porque quando a pessoa ri ou quando é inusitado, você quebra, é uma barreira, você quebra ali um gelo, né? Então, eu acho que o diálogo é a melhor forma. Então, eu tento passar assim, o meu trabalho com um diálogo mais amigável. O tamanho dele está diretamente ligado ao humor. O Lula é muito engraçado. O Lula tem autoironia. Ele ri de si mesmo o tempo inteiro e ri dos outros, né? No discurso dele, ele compara o velho da van, o Louro José, ao mesmo tempo em que grita, cadê o Zé Gotinha? Isso é meme. Eu tento procurar qual o jeito que a arte me dá para passar isso mais limpo possível. É uma forma que ninguém ainda fez, então, assim, pô, legal, entendi isso aí. Né? E aí fica uma coisa, você passar, é uma mensagem mais, eu acho que mais direta. Assim. O cara que está por trás de todos os republicanos americanos, assim, com estratégias muito sujas,
Roger Stone, ele dizia, política é um reality show de gente feia. E tem uma conexão mesmo com o reality, sabe? Nesse reality, cara, a direita voou nos últimos anos porque entendeu as regras desse reality, sabe? É um reality em que, por exemplo, como em qualquer reality, como Big Brother, o que for, conta muito a identificação do espectador com aquela pessoa. Ele se ver lá, ele se enxergar lá. Mas o que isso impacta, né, ao nosso ver, do que isso traz, o que isso impacta nas comunidades, nas pessoas que não fazem parte da grande narrativa do global, do que é ser Brasil, brasileiro, do que é fazer parte desse país. E aí, nesse lugar, eu acho importante a gente falar sobre como a democratização da internet e dos meios acaba também se tornando um pouco da democratização da mídia. A vitória do Bolsonaro, para mim, se deu por causa de mecanismos de humor. Eu acho que ele usa mecanismos de bufão, não exatamente de palhaço, né, porque o palhaço ele gera empatia e o bufão repulsa, mas ele é um bufão e ele usa muito bem esses recursos, que são recursos que o Trump também usa muito bem. É um paralelo, né? Porque ao mesmo tempo que a grande mídia ela coloca esses cientistas falando dos cuidados necessários com a pandemia, essa grande mídia ela também ela critica o Bolsonaro por causa das medidas que ele toma contra os cuidados necessários, contra as recomendações da OMS, contra as recomendações do próprio Ministério da Saúde lá no começo da pandemia. Tem essa crítica a ele, mas ao mesmo tempo existe uma defesa do Bolsonaro por causa de suas políticas econômicas, por causa das reformas que ele ainda pode fazer, por causa das privatizações que ele ainda pode executar, colocar em prática. Muitas coisas que ele diz, a gente leva a sério, mas são piadas, né? Quando ele põe dar cloroquina para uma ema, aquilo ali é um meme que ele produz. Ele passa o dia produzindo memes. E já nas eleições, quando ele pega o tripé e faz assim, a gente fica escandalizado. Né? Não, aquilo é meme, aquilo é uma fábrica de memes, tá? que ele fez durante as eleições e são perfeitas para os tempos de hoje. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro falou de kit gay na bancada do Jornal Nacional e não foi desmentido ao vivo. Ele falou isso na bancada do maior telejornal do país e ele não foi desmentido, nem depois. E, sobretudo, crescem muito quando contrapostas a uma esquerda que não tem humor. A uma esquerda que está sempre indignada, escandalizada. Na sala de aula, a gente virou aquelas pessoas que ficavam na primeira turma fazendo assim, shh, não pode, gente, presta atenção na aula, sabe? Aquele aluno mala que todo mundo detestava. E o Bolsonaro é o cara do fundão, é o bufão, que todo mundo adora, porque entretém. Por mais chata que a aula seja, sempre um bufão que salvava, mesmo que ele estivesse atrapalhando a aula. O brasileiro, especialmente, tem especial carinho pela turma do fundão, né? Surgiu o filme Tropa de Elite. Aí eu percebi, é uma coisa assim, os meus amigos que moram em Morro não gostaram do filme. Os meus amigos que não moravam em Morro adoraram o filme. Aí eu percebi assim, quando a violência é com você é ruim, mas quando a violência é com o outro, vira entretenimento. Então, quando você não mora numa comunidade, aquilo é entretenimento, né? Aquilo é legal, você vê. Quando você mora na comunidade, você fala assim, putz, cara, esses caras chegam aqui, tá tapando na nossa cara, eu sei que isso não é legal. Desde o fato de que pessoas como eu nunca dirigiram ou nunca estiveram à frente ou nunca foram convidados em programas de variedade, por exemplo, que a dona de casa assiste pós-almoço. A gente também nunca teve presente nos programas matinais de receita, etc. Ou quando a gente está sempre no papel da ajudante da chefe branca. E quando a gente está nos jornais, não importa em qual horário, a gente é sempre notícia negativa. Com a tendência mais passiva, por exemplo, a gente ri muito das coisas. Então, eu via o jornal e via o repórter numa rua onde não tinha água há 5 dias, por exemplo, e as pessoas estavam atrás ali querendo aparecer, né? Eu falei, por que você está fazendo palhaçada se você está sem água já faz uma semana e tal? Então ali eles não queriam nem, eles não estavam preocupados com a violência moral que eles estavam repassando. Eles queriam aparecer ali na telinha. Contra o advento da internet, uma das primeiras coisas que acontece é a gente ver o fim da
do modelo de mediação, né? Que é a crise do mediador, como a gente chama. Então, por exemplo, para a gente que trabalha com notícia, com acontecimentos, etc., a gente vê um mundo onde o Brasil era pautado pela TV, né? Você acorda, lê um jornal, passa o dia inteiro pensando o que aquele jornal te deu, e à noite você comprova no jornal antes de dormir, antes da novela. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com esses bonequinhos, né? com o Playmobil, é o lúdico. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um stop motion do filme, para falar sobre, tipo, violência não é brincadeira, né? Eu ia pegar essa frase que a gente fala, brasileira, violência não é brincadeira, e ia pegar um brinquedo para retratar a violência, né? Fazer essa metalinguagem. Então, quando eu peguei isso, assim, eu fiquei muito... Até então, eu não percebia isso. E aí eu comecei a ver o jornal de outra maneira. Então, essas coisas todas, né? Você passar as suas décadas de formação inteira da sua infância, o acúmulo que se dá na sua cabeça é justamente esse. Esse é o seu lugar. Você serve para isso, esse é o seu lugar na sociedade. Então, a partir da internet, a gente passou a poder contar nossas próprias histórias. Eu acho que o primeiro grande salto é um salto de consciência e autopercepção. De uns tempos para cá, a gente tem visto, né, o brasileiro se ver mais, se colocar mais, se aparecer mais. Então, eu peguei meio que, como o boneco tem esse sorriso, então, como às vezes o brasileiro ele tá numa pior e tá rindo, né? Aí que eu peguei esse link da violência não é brincadeira, usando essas cenas trágicas com aquele sorriso do boneco. E aí, ali, eu trato tudo quanto é tipo de violência, seja física, seja moral, seja jurídica. Então, tem altos impostos, tem esgoto a céu aberto, tem violência policial. Então, é tudo quanto é tipo de violência, não só violência física, né? E é essa luta que nós temos tido e vamos ter que crescer bastante daqui para frente. Os grandes artistas brasileiros estão todos bem posicionados, estão na resistência, mas nós temos essas duas frentes, a frente específica da arte e da cultura e essa frente geral. Então, nós estamos vivendo um momento, de que eu me lembro, é o momento politicamente mais difícil do povo brasileiro desde que eu me entendo por gente. É semelhante em alguns aspectos, mais grave do que a ditadura militar. A relação aí entre neoliberalismo, esse neofascismo e a pandemia, né, nesse tempo que a gente está vivendo, como é que isso está tudo, né, bagunçando as nossas formas de entender e de analisar a realidade, né? E por isso eles investem tanto na questão da ampliação da questão das armas, da ampliação desse Estado punitivista e policialesco que precisa ser feito para conter a raiva popular diante de uma situação de desigualdade e, ao mesmo tempo, deslegitimar o discurso da esquerda o tempo inteiro. Os setores democráticos, incluindo a esquerda, vão ter que formular uma política de mobilização e sensibilização do país, e uma política de articulação de uma grande frente, que não é só frente de partidos, mobilizar os movimentos sociais, as pessoas, os líderes sociais para participarem de um processo de restabelecimento da democracia. Se a gente voltar um pouquinho atrás no tempo e olhar para o que foi a questão do golpe que retirou Dilma Rousseff do poder, e aqui está falando alguém que é de um partido que foi oposição aos governos do PT, tínhamos um outro projeto de país. Mas foi golpe. Foi golpe porque se precisava de um nível de violência e de autoritarismo para se continuar ou para se ampliar a retirada de direitos da classe trabalhadora. E era isso que, naquele momento, o grande capital desejava. Sabíamos que não era possível desenvolver política pública no âmbito de repartição pública, nós tínhamos que ir para a sociedade, ir para os artistas, conversar, dialogar com os povos indígenas, com os quilombolas, com os assentados, com os grupos urbanos culturais que expressam as periferias das cidades brasileiras, com a música clássica, com as universidades. Nós procuramos estabelecer conexões com a complexidade cultural brasileira e fizemos isso sem discriminar. Mas, ao não tocar nas estruturas políticas de poder e econômicas do Brasil, se impediu que essa inclusão pelo consumo pudesse se reproduzir, pudesse se desdobrar numa perspectiva de uma inclusão política e social, de articulação e mobilização da própria classe trabalhadora. E não aconteceu, foram 14 anos e a gente não conseguiu isso. Mas, na verdade, até Gil assumir, o Ministério da Cultura não tinha se envolvido em um processo
cultural estratégico, não tinha formulado políticas públicas, nem pensava em termos de políticas públicas. Então, quando nós chegamos, a primeira questão que a gente se colocou, qual é o papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural do país? Essa foi a primeira questão. Evidentemente que nós fizemos essa questão porque nem Gil, nem eu partilhava, nem os outros, partilhava da ilusão que é possível desenvolver o país e desenvolver culturalmente sem a participação do Estado. Mas só que o golpe, na medida que vai se desenvolvendo, ele vai mostrando sua verdadeira cara, que é antipopular, contra a democracia, contra a soberania brasileira. Paulo Guedes fazendo as reformas com Bolsonaro, utilizando e mobilizando uma base que é mobilizada pelo ódio à política e pelo ódio a tudo que representava qualquer possibilidade de avanço da esquerda, mesmo que, por exemplo, pautas como direitos humanos não deveriam ser pautas apenas da esquerda, mas tudo aquilo que pudesse vir por trás, que pudesse ser colocado, inclusive, como um perigo. Então, essas contradições são fruto do nosso tempo, e eu quero dizer que o futuro está indeterminado. Se o Estado é inadequado, se o Estado foi produzido em situação de desigualdade e autoritarismo, o Estado precisa ser conquistado para desenvolver políticas públicas, atender às demandas e necessidades da população. Nós não podemos colocar nos ombros da esquerda essa dificuldade, porque é uma dificuldade geral. O Brasil é um país em crise, em disputa. A gente não conseguiu ainda, ter, não só no campo institucional, do governo, da política formal, mas também nos movimentos sociais como um todo, na base, na periferia, nas favelas. A gente ainda não conseguiu alcançar um olhar que possibilite a certeza que a gente precisa ter do quanto o Brasil tem a oferecer para a gente. O Estado, de fato, perde qualquer função social, perde qualquer interesse na dignidade dos seus cidadãos. Então, isso é algo muito preocupante, e endossando aí a sua reflexão sobre uma frente ampla, que distintos setores passem a dialogar para compreender a importância de disputar o país. Não compartilho das ilusões autonomistas de que é possível desenvolver socialmente, culturalmente o país sem a conquista e a participação do Estado. Então, todas as forças políticas, sociais e culturais do país têm que ter uma politização, uma compreensão de que através do Estado tem uma porta importante para construir esse novo Brasil que a gente pretende. O senso comum pensa o radical como radicalismo, como você quebrar vidraça, como você tacar fogo num prédio. É essa ideia que querem atrelar a palavra radical. Mas radical é ir na raiz. Radical é você pensar assim, eu quero mudar essa situação, para mudar essa situação eu preciso ir na raiz da situação. Eu preciso ir para além do raso, eu preciso ir para além do que está colocado. A gente precisa entender a importância da radicalidade. Eu acho que um ponto bem grande mesmo é esse da politização, assim. Que convite é esse que você talvez possa fazer para que a gente volte a se interessar por política, a se reencantar pela política e se reencantar por disputar as narrativas do nosso Brasil? Eu só consigo ver potência, eu só consigo ver outras possibilidades, porque eu acho que eu sou da parte do Brasil que sabe que não tem como voltar atrás, porque a gente não vai sujeitar viver nesse caminho mais. Eu acho que a nossa memória muscular, ela vai impedir, a nossa memória celular também, ela vai impedir que isso aconteça. A mobilização, a politização, não é uma opção, é uma obrigação. Se nós não reagirmos, nós não sobreviveremos como um país. Setores sociais inteiros, como muitos setores da classe média brasileira, apoiaram esse processo que estão aí. E estão sendo vítimas hoje da falta de perspectiva, do encolhimento do país, de uma economia em crise. A história não para, a história é tortuosa, mas ela não para. Ela não tem uma direção correta, única, certa, que vai, mas ela não para. E ao não parar, significa que esse futuro está indeterminado. Difícil. Tenebroso, tem nuvens no horizonte, não tem um horizonte clarinho, tem nuvens no horizonte que turvam a nossa percepção do horizonte. Mas a gente vai seguir na luta, caminhando para que esse tempo melhore, para que esse tempo melhore para os que precisam que seja melhor. É difícil estar nesse lugar, é difícil estar nos bastidores,
Mas a única certeza que eu tenho, assim, é difícil, mas não existe outro caminho. Não existe outro caminho senão esse, porque, assim, a gente nunca esteve nesse lugar e nada nunca foi feito pela gente, efetivamente. Então, assim, a gente tem um longo processo de transformação dessa política. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. O Krenak fala que ele, no povo dele, na aldeia dele, né, nos Krenak, a função dele é sonhar. A função de um pajé, ou de uma liderança, um lugar, é sonhar. E às vezes perguntou para ele: o que você vai falar na palestra amanhã? Que você foi chamado? Ele falou: não sei, ainda não sonhei. Então ele deita e pergunta para o sonho o que ele vai falar. Eu acho que a função do artista na nossa sociedade é sonhar também. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Vixe Maria. O Brasil para mim. O Brasil para mim. O Brasil para mim. Ai, o trem pegou, vocês nem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? É uma luta profunda, cultural, é uma luta de afirmação de valores, uma defesa da vida. A gente está tendo que discutir negacionismos os mais baratos possíveis, se a Terra é redonda ou é plana, negando a ciência, negando a razão. Então, eles colocaram num patamar muito baixo e a gente vai ter que levantar esse sarrafo aí. A gente não pode negar as dores, não pode negar as lutas, é tudo isso também. Mas o Brasil, ele é uma riqueza infinita de possibilidades. Do homem branco pobre que mora em comunidade, às mulheres negras, às trans e travestis, ao homem trans que está na faculdade, à mulher a mulher rica que vive em relacionamentos abusivos, todos nós, e assim, em maior ou menor grau, em chances de escapar, em formação psicológica, em possibilidades de sustentar a sua vida, todos nós vivemos provações, e acho que isso é do ser humano e não necessariamente só culturalmente brasileiro, mas eu só consigo enxergar a nossa potência, sabe? É um país que precisa de narrativas, justamente. Ele tá ainda em fase de invenção, e eu acho que o que ele mais precisa hoje são pessoas que sonham com ele, para que a gente não repita as ideias, as narrativas do Brasil que nos foram dadas, que a gente não caia só naquilo que contaram para a gente que o nosso país era. Então, entre a suruba e a carnificina, a gente precisa sonhar com um país que não tenha sido sonhado pelos outros. Eu queria dizer para vocês que, sabe, o Brasil é um negócio fantástico, né? É uma pluralidade. Jesus dizia lá que o maior mandamento é amai-vos uns aos outros como o amor é o maior mandamento, porque as pessoas têm que ser felizes. Minha fé na vida, minha fé no homem, minha fé no que virá, né? Minha fé no ser humano, não só no homem, né? Em todos os seres humanos, na sua pluralidade e diversidade, mas minha fé no que virá tem a ver com essa certeza de que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Uma gastronomia. 1, 2, 3 e... O troco faz dia comendo troco. Foi mal. Distância. Rapidinho. O que é que você falou antes? Sem cortar, vai. Tá. Uma forma de Tira isso. Que viagem é isso? Tipo...